Fala, meus amados, coisa linda mesmo, hein? 12 de junho, Dia dos Namorados, né? Motivo de felicidade para alguns, como vocês viram no vídeo anterior, motivo de tristeza para outros. Eu, obviamente, estou no segundo grupo, mas não tem problema, meus amados. Vamos falar um pouquinho hoje de hidrocarbonetos, ressonância e aromaticidade. Vamos entender esses conceitos dentro da química, tá? E lembre-se, se você está sozinho, é porque você tá sozinho mesmo, paciência, tá? Pessoal, Dia dos Namorados, né? Rede Decisão aí, coloquei a foto da dama and de vagabundo, né? Nossa pequena homenagem aí pro dia 12 de junho, esse dia tão amado por todos, né? Que esse ano vai ter um grande preju aí pro comércio, tá? Pessoal, quando eu comentei com vocês sobre hidrocarbonetos, eu coloquei esse slide aqui para vocês. Esse slide ele parece um pouco confuso, mas esse slide ele tem uma vantagem. Esse slide ele mostra para a gente todos os tipos de hidrocarbonetos possíveis, né? Lembrando sempre, hidrocarbonetos são substâncias químicas orgânicas onde eu tenho somente carbono e hidrogênio na fórmula. Beleza, meus amados? E o que acontece? Ele é um fluxograma, um mapa mental e por aí vai, onde eu consigo identificar as diversas classes de hidrocarbonetos. Então, eu vou fazer esse caminho com vocês para vocês relembrarem alguns fatores. Tá? Então, olha só. O hidrocarboneto ele pode ser aromático. Então, o que é um hidrocarboneto aromático? Tem essa estrutura aqui, ó. Dupla simples com 6 carbonos. Hoje a gente vai aprender de verdade o que define um hidrocarboneto aromático. É a regra de Huckel, tudo bem? E ele pode ser alifático. Paulo, o que é um hidrocarboneto alifático? É todo hidrocarboneto que não obedece à regra de Huckel, que a gente vai ver hoje no final da nossa aula. Tá? Então, ele é alifático quando ele não é aromático. Tudo bem? É uma redundância, mas essa é a realidade. Tá? Pessoal, e aí o que acontece? Dentro dos alifáticos, a gente pode ter hidrocarbonetos acíclicos ou abertos, tá? Que não formam um ciclo completo de carbono, tudo bem? Ou hidrocarbonetos cíclicos ou fechados, aqueles que sim formam um ciclo completo com átomos de carbono, tudo bem? Com base nas ligações químicas que esses brothers têm, eu consigo classificar eles de uma maneira um pouco mais precisa. Então, olha só, meus amados. Os acíclicos, eles podem ser alcanos, esse an aqui é em fixos de ligação simples, então os alcanos têm só ligações simples entre os carbonos, tudo bem? Os alcenos têm uma ligação dupla, tá? Entre carbonos. Os alcinos, esse in aqui indica ligação tripla, eu tenho uma ligação tripla entre carbonos. E os alcadienos, esse di indica duas, esse en indica ligação dupla. Eu tenho duas duplas presentes no meu composto, tá? Eu posso ter um alcadiino também, né, que seriam duas triplas, tá? Mas esses aqui são os casos principais, tá bom? Meus amados, dentro do grupo dos cíclicos, que são aqueles compostos que formam um ciclo fechado de carbono, eu posso ter cicloalcanos, somente ligações simples. Eu posso ter cicloalcenos, ligações duplas, e cicloalcinos com ligações triplas presentes. Tudo bem? Esses três grupos aqui a gente chama eles de alicíclicos. Tá? Então, compostos cíclicos que não são aromáticos a gente chama de alicíclicos. Tá? Quando o composto é cíclico mas é aromático, a gente não chama ele de alicíclico, a gente chama ele, obviamente, de aromático. Beleza? Sônia Abrão Foundation tá aí ainda, não dorme. Justin, fiquei sabendo de um negócio, no final da aula eu te conto, meu brother, você vai ver. O negócio é pesado, tá? Meus amados, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai dividir o nosso estudo em alguns grupos. O primeiro grupo que eu vou falar com vocês é esse grupo que eu coloquei aqui com esse verde camisa do Palmeiras de 2009, que é o grupo dos acíclicos, né, dos hidrocarbonetos alifáticos acíclicos, e vamos focar nos alcanos, nos alcenos e nos alcinos, tá? Paulo, ficou com preguiça de fazer os alcadienos? Olha, meu brother, eu vou te contar que agora é meia-noite e 15, então
tire suas conclusões, tá? Então eu vou falar um pouquinho com vocês sobre características desses 3 tipos de compostos, tá? Alcanos, alcenos e alcínicos, tudo bem? Meus amados, alcanos, eles também são chamados de parafinas, e sim, a parafina da vela é uma espécie de alcano, tá? Qual que é a característica principal deles? Eles não são aromáticos, eles são alifáticos, eles têm cadeia aberta, eles são acíclicos e eles são saturados. Eles não têm ligação dupla e nem ligação tripla, tudo bem? Pessoal, exemplos: metano, etano, butano, propano e por aí vai, tá? Então, quando eu tiver somente ligações simples, entre os carbonos, esse cara é um alcano. Lembrando que ele pode ser ramificado ou ele pode ser de cadeia linear ou normal, como é o nosso caso aqui nesses 3 exemplos, tudo bem? Fórmula geral de um alcano, meus amados. CN, isso quer dizer o seguinte, número de carbonos, H, 2N mais 2. Então, olha só, se um alcano tem 4 carbonos, esse N aqui vira 4, e o H vai ser 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. C4H10 é a fórmula do butano. Paulo, todo alcano obedece essa regra? Todo alcano obedece essa regra, tudo bem? Pessoal, aqui embaixo eu coloquei para vocês algumas características dos alcanos, né? Insolubilidade em água, estado físico da matéria, dependendo do número de carbonos, ponto de fusão e ebulição depende das ramificações, tá? A maioria deles são encontrados no petróleo, em ceras de abelha e folhas de plantas, e utilizados bastante na indústria de combustíveis e da indústria petroquímica em geral, tá? Um ponto que eu queria destacar com vocês, pessoal, é esse aqui, ó. Os alcanos, eles são extremamente pouco reativos, tá? Então, assim, dentro da química orgânica, compostos que fazem ligações duplas e ligações triplas são muito mais reativos, eles reagem muito melhor com outras substâncias do que compostos com ligações simples, tá? Então, os alcanos têm essa característica de serem pouquíssimos reativos. Maravilha? Pessoal, alcenos, também chamados de olefinas, tá? Meus amados, o que são os alcenos? Continuam sendo hidrocarbonetos alifáticos, então eles não são aromáticos, eles têm cadeia aberta, tá? E o que acontece? Eles têm uma insaturação, uma ligação dupla entre átomos de carbono, tá? Perceba que eu tenho uma ligação dupla, a gente aprendeu a fazer essa nomenclatura. Como que é a fórmula geral de um alceno? CN2N, tá? C4, H8, C3, H6. Eu nem preciso desenhar a fórmula para saber que o composto C20, H40 é um alceno, tá? Pessoal, características estão aqui embaixo também. São características, em geral, parecidas com os alcanos, tá? Eu destaco para vocês aqui a densidade, eles são um pouquinho mais densos do que os alcanos com o mesmo número de carbonos, tá? O ponto de fusão e ebulição, a ideia de ser líquido, gasoso ou sólido na temperatura ambiente segue a mesma ideia dos alcanos. E eu destaco novamente para vocês aqui, ó, que a insaturação, a dupla ligação, faz com que ele seja bastante reativo, tá? Então, essa dupla ligação, ela é cessada, ela é clivada numa reação química, e isso faz com que esse tipo de composto seja mais reativo do que os alcanos, tá? Pessoal, alcenos são raros, tá? Então, geralmente a gente encontra em óleos minerais. E para que a gente usa? O etileno, por exemplo, ele é usado para amadurecimento de frutas, tá? O etileno é o alceno mais famoso que a gente tem aí. Mas ele também é usado como anestésico, explosivo e na obtenção de um polímero muito importante que é o polietileno. Tudo bem? Meus amados, sem deixar a peteca cair, né, Justin? Tá acordado aí, Justin, ainda? Acordado? Acorda, filhote. Olha só, eu tenho os alcinos, que são chamados também de acetilênicos, tá? Mesma ideia dos alcenos, porém com uma ligação tripla agora, tá? Fórmula geral, CnH2n-2, tudo bem? Então percebam o seguinte, ó. Aqui eu tenho 2 carbonos, 2n-2 dá 2. C2H2 é a fórmula de um alcino, nesse caso, o etino, tudo bem? Então, se eu pegar uma fórmula C10, H18, eu já sei que eu estou falando de um alcino, tá? Pessoal, propriedades muito parecidas com relação aos outros dois, quero destacar para vocês algumas coisas. Olha só, eles são mais densos do que alcenos e alcanos, tá?
com o mesmo número de carbonos, obviamente. Os pontos de fusão e ebulição também são proporcionais ao tamanho da cadeia, tá? E eles são bem mais reativos do que os alcanos e os alcenos, porque a tripla ligação, eu tenho uma dupla clivagem, então eu consigo fazer muito mais reação química com esse tipo de composto, tá? Porém, eles são muito raros na natureza, tá? Eles são raramente encontrados em reino vegetal, coisa do tipo, tá? A grande maioria são sintéticos e são utilizados aí como combustível para solda, produção de tecidos, fabricação de borrachas e alguns tipos de plásticos, tudo bem? Meus amados, agora é o seguinte, falei desse grupo aqui de cima, agora eu vou falar desse grupo aqui de baixo, eu vou falar dos cíclicos, tá? Cicloalcanos, cicloalcenos e cicloalcinos. E para você que está com medo de eu ficar 20 minutos falando sobre cicloalcano, cicloalceno e cicloalcino, eu tenho uma notícia boa. Pessoal, as características desses compostos são, respectivamente, muito parecidas com a dos alcanos, alcenos e alcinos, tá? Então, um cicloalcano ele vai se comportar de maneira muito parecida com o alcano, um cicloalceno de maneira muito parecida com o alceno e um cicloalcino com uma maneira muito parecida com o alcino, tá? Pessoal, o cicloalcano mais utilizado aí dentro da indústria é o ciclopentano, ó. Ele é um composto somente com ligações simples, 5 átomos de carbono, tá? E o ciclopentano ele é usado como resina sintética, borracha adesiva e também na indústria de tintas, tá? Ele é bastante utilizado para esses fins, tá? Meus amados, questions for you, tá? Essa questão tá lá na página 22, é o exercício 1, tá? Vocês vão analisar as fórmulas químicas e marcar as alternativas corretas. E exercise 2 também tá lá na página 22. Vocês vão me dizer quais são as fórmulas do propano, olha a ligação simples aqui somente, do propadieno, duas duplas, e do etino. Olha uma ligação tripla aqui, tá? Pessoal, hoje temos uma novidade. A resolução dos exercícios de aula serão feitos durante a nossa live, tá? Façam aí e até o próximo vídeo.